Livro As 5 Linguagens do Amor, capítulo 14, parte 1. As linguagens do amor nas famílias em que um dos pais está ausente. A vida de Amanda não é fácil e a situação já dura muito tempo. Ela tem 2 filhos adolescentes, Mark, de 15 anos, e Julie, de 13. Amanda os criou sozinha desde que o marido os abandonou quando Mark tinha 10 anos de idade. Ela superou o trauma de um divórcio difícil e teve de lidar com os próprios sentimentos de rejeição, mas logo em seguida precisou retomar o rumo da vida. Com a ajuda dos pais, completou o curso de enfermagem e começou a trabalhar em um hospital da cidade. Se não fosse pelo emprego, não teria sobrevivido, pois a pensão enviada pelo ex-marido era esporádica e de valor irrisório. Apesar de tudo o que Amanda conseguiu realizar, hoje se sente culpada. Por causa do trabalho, não pôde passar o tempo necessário com os filhos quanto gostaria. Nem sempre assistiu às atividades dos filhos após as aulas, algo que gostaria de ter feito. Julie tinha apenas 8 anos quando o pai saiu de casa. Agora é uma adolescente e Amanda não está sempre com os filhos como gostaria. Ela sente que Julie e Mark estão crescendo, escapando do controle e fica se perguntando se estão prontos para o que ainda está por vir. Um dia ela diz a si mesma: fiz o melhor que pude. No dia seguinte, não estou certa se fiz o bastante. Ultimamente, Mark tem respondido a ela de maneira grosseira e com frequência a critica. Julie quer começar a namorar, mas Amanda acha que ela é muito jovem. Sentada em seu escritório, Amanda me disse... Amanda me disse: não estou certa se consigo viver com isso. Creio que até aqui conduzi bem as coisas, mas não sei se conseguirei enfrentar o período da adolescência. O que estava escutando de Amanda é o mesmo que ouvi de centenas de pais solteiros durante muitos anos. Alguém pode me ajudar, por favor? Não sei o que conseguirei sozinho. Felizmente, há ajuda para pais como Amanda. Na maioria das comunidades existem grupos de apoio promovidos por igrejas ou outros grupos cívicos. A maioria das bibliotecas tem muitos livros escritos para os pais solteiros. Algumas organizações já têm páginas na internet que oferecem ajuda. Não quero repetir aqui as mesmas informações que já estão disponíveis em outros lugares. O objetivo desse capítulo é ajudar pais solteiros a suprir a necessidade emocional do amor dos adolescentes. Desafios comuns. Recebendo o amor de um dos pais. Sei que cada família com um dos pais ausente é única. Entretanto, existem algumas características que fazem que as coisas sejam mais difíceis do que nas famílias com ambos os pais presentes. Nas famílias de pais solteiros, apenas um deles detém a guarda. Mesmo que a guarda compartilhada, quando a criança passa tempos iguais com cada um dos pais, em tese, funcione durante a infância, dificilmente será bem-sucedida com adolescentes. O convencional é a mãe deter a guarda enquanto o pai vê os filhos regular ou esporadicamente. Há casos em que nunca os vê. Por esse motivo, de acordo com as experiências diárias da vida, quando o adolescente precisa se sentir amado, apenas um dos pais está presente para lhe dar esse amor. O ideal seria que tivesse uma mãe e um pai que demonstrassem amor por ele todos os dias. Em uma família com um dos pais ausentes, isso é impossível. Quase nunca o pai ou a mãe, que não vive na casa, consegue manter um contato diário com o adolescente. É uma situação que aquele que detém a guarda deve administrar. Esse é um dos motivos pelos quais o conteúdo desse livro é tão importante para pais e mães solteiros. Se você é o único a dar amor diariamente ao adolescente, é muito importante que descubra e fale a primeira linguagem do amor do adolescente. Caso contrário, poderá usar atos de serviço enquanto ele necessita de palavras de afirmação. Uma mãe solteira me disse: mal consigo acreditar em como minha filha mudou. Eu participei de um workshop em que foram discutidas as 5 linguagens do amor e como descobrir a primeira linguagem do filho adolescente. Ficou óbvio para mim que a linguagem do amor da minha filha era tempo de qualidade. Eu estava usando palavras de afirmação e não conseguia entender por que ela respondia tão negativamente. Quando comecei a dar-lhe tempo de qualidade, confesso que no início, quase tudo o que fazíamos juntas não me interessava, mas me esforçava pela satisfação dela.
Hoje é impressionante ver como a atitude dela mudou. Dentro de 2 semanas, passou a ser uma pessoa diferente e o clima na nossa casa melhorou muito. Emoções em erupção. Outro fator comum nos lares com um dos pais ausente é que os sentimentos que estavam enterrados na infância, em geral, ressurgem durante a adolescência. As emoções, a dor, a raiva e a rejeição, que durante a infância eram raramente expressas, podem fazer que a baixa autoestima e sentimentos impróprios, como depressão, palavras críticas e comportamentos abusivos, surjam. O interessante é que essas emoções e o comportamento resultante delas dificilmente são expressos na presença do cônjuge que não vive na mesma casa. Isso pode se dever ao fato de o adolescente acreditar que o pai não entenderia ou talvez não se importaria. Pode ser ainda por não querer estragar os aspectos positivos do relacionamento com o pai ou a mãe. Quem detém a guarda é que sentirá o impacto das emoções do adolescente outrora adormecidas. Para a maioria dos pais que têm a custódia, é extremamente difícil lidar com a situação. Eles sempre se sentem depreciados e acabam ficando com a raiva do adolescente. O pai ou a mãe que tem trabalhado duro para tomar conta daquele filho sente que foi maltratado por ele. Por favor, saiba que você não é o único a sentir isso. Essas emoções são comuns em pais e mães solteiros cujos filhos se tornam adolescentes. Lembre-se, as fortes emoções dos adolescentes estão à altura do desejo deles por independência e identidade própria. Na condição de um adulto em formação, cujos valores intelectuais, espirituais e morais ainda estão se desenvolvendo, ele é forçado a conviver com aquilo que parece ser as dificuldades da vida. Esse processo pode ser positivo. Para que o adolescente entre na vida adulta com algum nível de maturidade, as dores do passado precisam ressurgir e ser tratadas. Entretanto, isso pode ser doloroso tanto para o pai ou a mãe quanto para o adolescente. As respostas apropriadas. Concentre-se nas emoções do adolescente. Um dos assuntos de extrema importância para o pai ou mãe que tem a guarda do filho é concentrar-se nas emoções dele e não no comportamento. Isso é exatamente o oposto do que normalmente nós fazemos. Escute como Roberta descreve a frustração com o filho de 15 anos, Samuel. Aspas. Ele parece estar sempre muito deprimido. Não importa quanto estimule, sempre parece sentir-se inadequado. Eu me esforço para ser uma pessoa feliz e estar sempre alegre. Tento me concentrar nas coisas positivas da vida, mas ele continua andando pela casa sem dar muita atenção a isso. Nada do que eu faço parece fazer muita diferença. Roberta está procurando mudar o comportamento de Samuel, mas desconhece a causa desses sentimentos. Em vez disso, ela deveria entender que por trás do comportamento do adolescente, a depressão e a baixa autoestima, existem sentimentos mais profundos de dor, raiva e rejeição. São essas as emoções que precisam ser discutidas. Se ela continuar se esforçando para convencer o filho a melhorar a autoestima e ter atitudes positivas, dizendo a Samuel quanto é inteligente e capaz, seus esforços não produzirão o resultado desejado. Porém, se puder criar uma atmosfera onde Samuel possa falar da infância e particularmente das emoções que envolveram o divórcio, morte ou abandono do pai, verá mudanças no comportamento do filho para consigo mesmo. Eu não disse que seria fácil. Não é algo que acontece imediatamente após uma única conversa. Essas emoções dolorosas do passado, assim como os pensamentos e as memórias resultantes delas, devem ser expressas pelo adolescente várias vezes, enquanto o pai ou a mãe é compreensivo ao escutá-lo. Para que seja curado emocionalmente, é preciso que essas dores ressurjam e sejam compartilhadas. Madison reclamou de um problema diferente. Aspas. Minha filha de 16 anos perdeu o controle, disse. Houve uma noite em que me ofendeu com palavrões. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela já andou atirando algumas vezes objetos em mim, mas contra a parede. Esse comportamento é totalmente atípico. Posteriormente, quando conversei com a filha de Madison, descobri que a garota havia recentemente iniciado um namoro. A perspectiva de ter um relacionamento romântico com um garoto fez
que sentimentos sobre o pai, que estavam adormecidos dentro dela, ressurgissem, já que o pai a havia abandonado e ela temia também ser abandonada pelo namorado. A raiva que alimentava antes escondida ressurgiu. A garota estava irritada com a mãe, a quem, de algum modo, ainda culpava pelo divórcio. Também sentia a raiva do pai por ele ter ido embora e sentia-se ainda mais irritada por ele ter demonstrado tão pouco interesse por ela desde que partira. Esse comportamento agressivo era, na verdade, um indicador positivo de que agora ela começava a lidar com as dores do passado. Quando Madison entendeu isso, conseguiu concentrar-se na ajuda que deveria dar à filha e começou a conversar com ela sobre o assunto, em vez de condenar o comportamento agressivo. Esse comportamento geralmente substitui a dor anterior, que pode ser diluída pelo diálogo e pela compreensão, quando o pai ou a mãe ouve o que o adolescente tem a dizer. Até o próximo áudio.